Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Tá, entendi. É uma pergunta simples com uma resposta profunda, né? Às vezes a pergunta é rápida, mas a resposta demora, né? Eu não vou perder muito tempo, porque a gente teria que passar muito tempo aqui falando sobre isso, mas eu já vou deixar uma dica. Eu tenho uma pregação de 1 hora, mais ou menos, tenho mais de uma. Uma, eu acho que é 50 minutos, a outra é 1 hora e tanto, só sobre Judas. Eu acho que o nome da mensagem é Judas também era gente, se eu não estiver enganado. Por que eu digo isso? Porque um calvinista lá do Pernambuco, há muito tempo atrás, se desvinculou da igreja. Um rapaz saiu dessa denominação, virou calvinista e inventou um calvinismo particular. Nem os calvinistas pensam assim, mas esse rapaz, ele começou a dizer que as pessoas eram predestinadas, como os calvinistas acreditam. Não é bíblico, isso não está na Bíblia. A Bíblia fala de predestinação, mas não é predestinação para ser salvo ou para ser condenado. Não é predestinação para o céu ou para o inferno. A predestinação da Bíblia é para os crentes serem glorificados. É disso que fala Efésios 1:5, Romanos 8:29. O único que fala de predestinação na Bíblia é Paulo. E todas as vezes que ele fala, ele está falando sobre a predestinação do crente. Não há textos que falem de predestinação para ser crente. Tem textos de predestinação do crente para ser glorificado, mas não para ser crente. E é esse o problema dos calvinistas. Até mesmo os colegas arminianos não perceberam isso. Mas, sobre essa questão de Judas, o rapaz lá de Pernambuco, ele disse o seguinte: ora, se Deus ele tem vasos de ira e vasos de honra, né, pessoas destinadas para o céu e pessoas destinadas para o inferno, se Deus fez isso, estabelecendo uma dupla predestinação, como se fossem as castas do hindu, né? No hindu não tem as castas? Uma casta na qual a pessoa nasce, da qual ela não pode sair, tem que ficar nela para o fim da vida. É a mesma coisa no calvinismo. A pessoa nasce na casta do azar e na casta da sorte. Quem nasceu na casta do azar, não importa se está dentro da igreja, se dá o dízimo, se fala em língua, se vai morrer crente. Se ela não está na casta da sorte, ela vai para o inferno nem que ela não queira. Porque Deus não escolheu ela para ser salva. É assim que o calvinista acredita, né? Que Deus estabelece tudo antes da fundação do mundo. Então, Judas seria uma destas pessoas predestinadas para ir para o inferno. Então, Judas, ele estava predestinado mesmo antes de nascer, na cabeça dos calvinistas. O cara lá, de Pernambuco, ele foi um pouco além, foi mais longe. Ele disse assim, sabe aquela parábola que Jesus contou do inimigo que vem no campo de um determinado senhor que tem uma plantação, aí ele semeia o joio no meio do trigo? Jesus conta na parábola, aí Jesus diz, o inimigo é Satanás, que faz isso e aquilo outro. Aí esse cara disse, ora, é isso que acontece na vida. Existem seres humanos que Deus ele envia para a terra, que serão salvos, mas existem aqueles que estão no mundo que são demônios encarnados, que o inimigo semeou na terra. São as duas sementes, né? Tem aqui os predestinados para o céu e os predestinados para o inferno. Esses aqui são filhos de Deus eleitos que ainda vão confessar Jesus em algum momento da vida, e esses aqui são demônios encarnados que não tem como se salvar. Aí, para contradizer essa ideia louca, eu fiz a pregação dizendo que Judas também era gente. Ou seja, ele não era um demônio encarnado. E nem estava predestinado a isso. E aí eu vou mostrar alguns textos que mostram que Judas teve escolha. E que ele poderia não ter feito o que ele fez. E que ele participou do ministério de Cristo. E que ele foi escolhido por Cristo não para atraí-lo, mas para ser enviado a pregar, exercer a autoridade de expelir demônios e poder trazer a salvação. Que está escrito isso, que Jesus escolheu 12, entre eles Judas, para estarem com ele, para os enviar a pregar e para exercer a autoridade de expelir demônios. Quando Pedro se levanta e diz que um tem que substituir Judas neste ministério do qual ele se desviou, Pedro fala que Judas saiu do caminho. Judas perdeu a bênção. Porque é possível que a pessoa faça isso. Aí você me diz, Natan, mas não tem falas de Jesus e textos do Antigo Testamento que falavam de Judas? Tem, mas não pelo nome, dizendo Judas Iscariotes. Tem textos falando de um acontecimento que iria se dar no futuro, mas isso não é necessariamente um decreto do que vai acontecer, mas é uma revelação do que aconteceu. Porque o ponto de vista de Deus, a perspectiva de Deus é diferente da nossa. Para Deus não existe o que nós chamamos de passado, presente e futuro. Isso não existe. A sucessão de momentos, para Deus, não existe. Não tem nada que possa acontecer daqui a 5 minutos que Deus não saiba, que surpreenda Deus. Porque para Deus já passou.
É por isso que, em linguagem humana, a Bíblia diz que Deus ele vê o fim desde o começo. É para ver se a gente entende, por alto, que Deus ele não é como nós. Ele não vive o que nós chamamos de passado, de presente e de futuro. Então, Deus ele já viu tudo. Ele viu tudo. Porque aconteceu e ele viu. Só que Deus, ele, na sua misericórdia, ele antecipa informações do que vai acontecer. Para a gente vai acontecer. Para ele já aconteceu. E aí Deus antecipa algumas informações. Por que Deus fala de coisas que vão acontecer no futuro? Para que quando elas aconteçam, a gente saiba que a sua palavra merece confiança. Muitos textos dos Salmos e do Antigo Testamento falando de Judas que vai traí-lo, mesmo que não citem o seu nome e digam exatamente quem ele é, falam de um traidor. Esses textos não são decretos que fazem com que Judas não consiga não trair. São revelações de coisas que Deus viu acontecer. Eu não sei se você entende a abordagem. Em outras palavras, são furos de reportagem profético. Sabe quando o jornalista descobre uma coisa que ninguém sabe, aí ele vai revelar, é um furo de reportagem, né? O pessoal fala, no meio jornalístico eles usam essa expressão. Da mesma forma, é como se fosse um furo de reportagem profético. É Deus revelando algo que só ele sabe, mas que vai acontecer. Vai acontecer porque Deus viu acontecendo. Aí você diz, mas Judas poderia não ter traído Jesus? Claro que sim. Durante toda a vida de Judas, durante toda a sua vida, até o dia da sua morte, ele poderia ter feito tudo diferente. Mas como ele não fez, não tem como mudar o passado. Ou seja, eu tenho 52 anos de idade. Eu sei que não parece nesse corpinho de 25, mas eu tenho 52 anos de idade. Eu posso mudar o que aconteceu na minha vida no passado? Se eu tiver muita fé. Se eu pedir a Deus, se eu jejuar uma semana direto, eu não consigo mudar o que passou? Pronto. Se eu morresse agora, a minha vida estaria resumida a tudo que eu fiz até hoje. E eu não teria como mudar o que eu vivi. Teria? Não. Então eu fiz a minha vida, vivi a minha vida, registrei a minha história e não tem mais como mudar. Judas também viveu no seu tempo, fez o que ele fez, não se arrependeu e morreu. Então a vida de Judas ela foi registrada do jeito que ela foi e não teria como ele mudar o que ele viveu. Então ele poderia ter se arrependido se tivesse se arrependido enquanto estava vivo. Não tem como ele mudar depois que ele já fez o que não era para ter feito. Depois de ter morrido. O fato de Deus conhecer a história toda de Judas e ter visto tudo e ter revelado um pouco daquilo que ele fez, não significa que ele não poderia ter feito diferente. Deus apenas soube, viu e deu a informação antecipada. Em outras palavras, Judas não foi predestinado a trair Jesus, como os calvinistas agostinianos gostariam que a Bíblia dissesse. Esse pensamento é mais hinduísta e Raul Seixista do que bíblico. Raul Seixas, ele fez uma música chamada Judas, eu não sei se você sabe disso. E na música ele dizia, parte de um plano secreto, o amigo fiel de Jesus. Eu, Judas, fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, o mártir da salvação, deixando para mim, o seu amigo, o sinal da traição. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Se eu não tivesse traído, Judas cantando, né? Eu teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos 12. Mas o mundo, então, não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, Jesus pediu outro gesto de amor, além da traição. Pediu que o traísse com um beijo que a minha boca, então, marcou. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Esse pensamento é uma música de Raul Seixas. Mas é a mesma porcaria que os calvinistas acreditam. Eles não têm coragem de falar, não, mas pensam. Ou seja, existe uma explicação bíblica para as coisas? Existe. Para Judas, para a queda de Adão. Porque se a gente não entender do jeito que as coisas são, daqui a pouco a gente vai estar como os calvinistas, dando glória a Deus porque Judas traiu Jesus, graças a Deus que Adão pecou. Já pensou como seria a nossa vida se Satanás não existisse? Adão não teria nem caído. Né? Então, assim, é umas coisas tão imbecil, que cansa, né? Até cansa. Mas Judas teve escolha. Ele não era uma marionete, um fantoche. Ele não foi predestinado a fazer o que ele fez. Ninguém é predestinado a fazer o que faz. Todos os homens podem escolher o bem ou escolher o mal.
tá? É por isso que lá em Ezequiel 38 é 18, aquela passagem que fala do pai, o filho não levará o pecado do pai, 18. Ezequiel 18, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver Deus dizendo, o pai pode ter sido justo como foi, se o filho fizer o que é errado, o filho vai morrer por causa do seu pecado, a alma que pecar é que vai morrer. E se o pai tiver sido ruim e o filho não andar nos caminhos do pai e fizer o que é certo, o filho não vai ser amaldiçoado por causa dos pecados do pai. Isso é Deus falando. Mas se o filho que cresceu ruim, fez o que não prestava, se arrepender, mudar, eu vou abençoar a vida dele. É impressionante o capítulo 18 de Ezequiel, que eu acho que os calvinistas nunca leram, né? Só pode. Mas não existe essa predestinação para fazer coisas, para agir de certa forma. Essa determinação de Deus. Nem o capítulo 9 de Romanos, que os calvinistas pensam que fala isso, não fala. Nem o capítulo 9. Pelo contrário, o capítulo 9 é o ápice da argumentação de Paulo contra a ideia da predestinação calvinista e fatalista. Porque o que Paulo está falando ali é o seguinte, o único povo na terra a quem Deus chamava de eleito era o povo de Israel. Estes são os únicos que poderiam ser considerados como predestinados. Mas é no capítulo 9 que Paulo vai falar que os seus compatriotas segundo a carne, que eram do povo eleito, estavam perdendo a bênção. Ou seja, os únicos eleitos e predestinados estão perdendo a bênção. Como é que em Romanos 9 Paulo estaria falando sobre predestinação? Se ele está mostrando os eleitos perdendo a bênção. Que é por isso que ele começa o capítulo 9 dizendo que tem incessante dor no coração, tristeza e angústia, porque os seus compatriotas, seus irmãos segundo a carne, pertence a eles a adoção, a glória, a lei, tudo, o culto, mas eles estão negando Jesus. E aí depois ele diz, mas a minha oração em favor deles, lá no capítulo 10, a minha oração em favor deles é para que eles sejam salvos. Ora, se no capítulo 9 Paulo está dizendo que quem nasce numa casta vai ficar nela até o fim, se quem foi predestinado para ser jogado no inferno vai para o inferno, não tem o que possa ser feito contra isso, como é que ele diz no capítulo 10 que ele está orando por estes de quem ele falou em Romanos 9? A minha oração por eles é para que eles sejam salvos. Ué, e réprobo pode ser salvo? Quem foi destinado para o inferno agora pode ser salvo? Então não tem sentido. E quando chega no capítulo 11, ele ainda diz mais. Ele diz, esses judeus de quem eu estou falando desde o capítulo 9 foram cortados pela sua incredulidade. Mas se não permanecerem na incredulidade, eles serão enxertados novamente, porque Deus é poderoso para os reenxertar. Lembra disso? Romanos 11. Ou seja, não é isso que Paulo está falando ali. Não tem nada a ver. Isso não existe. Tá? Não existe. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.